Oi, amigos! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Final de ano tá chegando e com isso vem a melhor época. Fazer 1 milhão de listas e muito provavelmente não cumprir nenhuma. Foi o que eu fiz no início do ano passado em relação a metas literárias. Mas como eu acho esse um exercício muito dinâmico e reflexivo para se fazer, o que a gente pretende pro próximo ano, eu selecionei, então, 12 livros para 2026 e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês e mostrar quais são. Provavelmente meu bigode vai começar a brilhar daqui a pouco, porque eu ligar a câmera que vem um sol para cada ser humano. Então, não tem muito o que fazer além disso. Pro próximo ano e para essas metas, uma das coisas que eu decidi implantar era que eu selecionasse somente livros que eu já tinha em casa. Eu não quis botar nada que eu precisasse comprar em uma lista, porque eu tenho muitas coisas não lidas ainda. Eu selecionei 12 histórias que eu já tinha aqui em casa. Eu tenho alguns no Kindle também, mas eu decidi todos por livros físicos. Vou começar de forma aleatória, não tem uma ordem específica e eu pretendo tentar me responsabilizar para ler pelo menos um livro por mês. Aí dá direitinho 12 livros. Eu vou ter outras metas também, vocês vão ver ao longo dos próximos vídeos. Mas para 2026 eu gostaria de ler um livro desses por mês, pelo menos, e quem sabe chegar ao final do ano com os 12 concluídos. A maioria dessa lista são livros novos também, que eu comprei recentemente e aí eu já coloquei nessa meta. Alguns estão encalhados há um tempinho, vou mostrar para vocês também, e é isto. Todos os livros aqui são contemporâneos. A grande maioria contemporâneos nacionais, o que me deixa muito feliz, porque é a coisa que eu mais amo, é ler literatura brasileira e eu quero que isso vire cada vez um hábito mais frequente. Então, muitas dessas coisas são nacionais e eu vou começar mostrando Amora, da Natália Borges Polesso, uma publicação da editora Dublinense. Tá no plástico ainda, eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre. E esse aqui é um livro de contos, onde o objeto que une todos esses contos são relacionamentos amorosos entre mulheres. Então, a gente vai ter esse livro sáfico, lésbico, e a gente vai apresentar diversos romances e como isso molda todas essas mulheres. É um retrato do mundo sob a perspectiva de protagonistas repletas de nuances e complexidades. Então eu tô muito empolgada para ler, eu queria muito esse livro e aí eu comprei agora em novembro, finalmente. E tô muito ansiosa para ler. Ele foi vencedor de vários prêmios, inclusive do Jabuti, no ano de lançamento. Muitas pessoas favoritam este livro, gostam de todos os contos. Então, eu quero ter um contato maior com a Natália Borges Polesso e vou ler, então, Amora. Desses 12 livros, aparentemente, pelo que eu vi aqui, só 4 não são escritos por mulheres. Então, eu também amei esta seleção que eu fiz. E eu tô botando muitas expectativas aqui, acredito que sejam livros maravilhosos e que eu pretendo que mudem a minha vida, no mínimo. Peguei também, então, Mesmo Rio, da Elisama Santos, um livro da editora Record, e este é um livro que vai falar sobre as relações parentais, principalmente o tratamento entre irmãos que são criados pelos mesmos pais, mas são tratados de formas diferentes. Isto é o que eu sei a respeito desse livro. Todo mundo fala muito bem, gosta muito. Eu tô com outro da Elisama Santos também para conferir a leitura, que é o mais novo lançamento dela, Ensaios de Despedida. E eu escolhi Mesmo Rio porque é unânime que todas as pessoas que leem amam muito. E eu acredito que seja, inclusive, o livro que eu comece 2026, muito provavelmente. Eu gostaria de começar com um livro que eu tenho certeza de que eu vou amar. Eu tô muito ansiosa para conferir essa leitura e ver um pouquinho mais do retrato que ele faz em relação a pais e filhos.
Alguns estão no plástico ainda, tá? Porque eu não tô tirando, porque daí começa um monte de sujeira, de cupim. Então, alguns estão no plásticos. Outro é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, uma publicação da editora Palas. E eu estou muito empolgada para ler Conceição Evaristo. É uma das autoras que eu já coloquei também como meta para 2026. E esse livro aqui é um livro bem fininho, a maioria deles, tá? São curtos, os contemporâneos brasileiros normalmente são curtos, né? Tem bem menos de 300 páginas. E aí aqui, eu sei que a gente vai falar de uma relação de um homem que é muito cafajeste, tem diversas mulheres por onde ele viaja, e como ele se relaciona sendo um homem preto com outras mulheres pretas e toda a carga emocional que ele despeja em cima delas. Eu acho que esta é a premissa que atrás, é um texto do Jefferson Tenório, então não é explicativo a respeito da sinopse deste livro, mas o Jefferson até finaliza dizendo que estamos diante de mais um acontecimento literário, então eu tô muito empolgada para ler. Vai ser, como aqui atrás diz, um mosaico afetuoso de experiências negras. E isto é mais uma coisa para 2026 e para a vida. Eu quero ler cada vez mais literatura negra, dar mais vazão para esse tipo de conteúdo e as coisas que perpassam dentro da negritude, então é isto. Muitos livros têm a mesma vibe, tá? A grande maioria deles. E o próximo também, assim como o mesmo rio, o rio que me corta por dentro. A gente vai ter muitas coisas marítimas nessa lista. Este é do Raul Damasceno, uma publicação da Astral Cultural. E esse é um livro que foi lançado agora, em 2025, e ele ficou muito bem falado. É um livro nordestino, se eu não me engano, ali cearense. E a gente vai acompanhar a história de um menino, que é o Cícero. E o Cícero, ele tem uma mãe que sai do sertão cearense para ir trabalhar, eu acho que é em São Paulo. E aí ela volta uma vez por ano no Natal para revisitar a família e ver o filho. Ela foi embora para poder se sustentar, enviar um tipo de valor para mãe dela cuidar do Cícero. Até que um dia ela não volta mais e anos se passam e o Cícero precisa saber o que aconteceu com a mãe dele, porque ela nunca mais voltou, se foi uma opção dela, se aconteceu alguma coisa com ela. A gente tá falando de um período muito difícil, muito pobre, e onde não existia celular e telefone de fácil acesso. Então, eles não tinham como se comunicar um com o outro, além do Natal, quando a mãe dele retornava. Então, se passam vários dezembros de ausência, e aí a gente vai acompanhar a relação do Cícero, acho que com um outro homem também, que ele vai se relacionar. E eu tô bem ansiosa para conferir essa leitura, espero gostar muito, todo mundo fala muito bem também. Mais um livro da editora dublinense que eu também comprei recentemente e eu queria muito, muito, muito ler esse livro desde que eu soube da existência dele, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Este é um livro que eu acho que vai ser bem pesado no conceito, no tratamento dele. Ele fala sobre um grupo de mulheres, mais de 40 mulheres, se eu não me engano, e elas vivem presas em uma espécie de jaula coletiva, onde elas nunca mais saíram para ver a luz do dia e viver a vida normalmente. Elas ficam presas eternamente neste lugar. Muitas meninas nasceram nesse lugar e nunca conheceram a rua, o mundo, até que um dia elas escutam um barulho e aí os homens, que eram os carcereiros delas, somem, nunca mais voltam e elas então precisam sair dali e lidar com a vida, ver o que aconteceu, por que esses homens foram embora e perpassar esse novo desafio que é de ter a liberdade absoluta, vamos dizer assim, onde... Nossa, gente, eu falo, vamos dizer assim, eu lembro daquele meme, daquele cara, ai, socorro. Mas elas vão, então, precisar ver o mundo e
tomar as rédeas da própria vida finalmente, depois de muitos anos ou da vida inteira encarceradas neste lugar. É uma leitura que eu acho que é muito forte. A maioria das pessoas diz que é muito cruel e arrebatadora, e eu estou muito, muito empolgada para ser arrebatada também. Mais um queridinho de 2025, Mau Hábito, da Alana S. Porteiro, da editora Amarcord. Este é um livro muito bem falado também. O preço dele tá sempre ótimo na Amazon, inclusive, para quem quiser conferir. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Este é um livro que vai falar a respeito de transexualidade e liberdade de gênero. Eu não sei inteiramente a sinopse dele, tá? E ele tá no plástico ainda. Mas eu sei que vai falar a respeito de uma menina, uma mulher trans, e todas as coisas que ser uma pessoa trans em um mundo que não encara isso ainda com bons olhos acontece. Aqui atrás diz uma frase que eu gosto muito, né? Uma parte fala: desde que eu fui capaz de estruturar pensamentos, quis contar que eu não era inteiramente eu, que estava confusa e que estava sofrendo, que aquilo de dançar músicas de Irene Cara ou a obsessão pela Madonna sempre foram sinalizações luminosas na escuridão e importavam mais do que sua aparente frivolidade. Eram rompantes de liberdade que lançava para o céu, esperando, assustada e esperançosa, que alguém soubesse decifrá-los. Eu acho que é um livro bem forte a respeito da identidade de gênero e de como essa personagem se identifica e todas as dificuldades que ela enfrentou de ter nascido diferente. E é um livro que eu também tô bem ansiosa. Eu tentei colocar ele agora em 2025, mas eu já tô encerrando as leituras, então vai ficar pro ano que vem. Próximo, mais um livro que eu também ia finalizar ainda em 2025, mas vai ficar também porque eu já quero uma folguinha de leituras, é Solitária, da Eliane Alves Cruz, publicação da Companhia das Letras. E este aqui é um livro que me remete muito àquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta. A gente vai acompanhar uma empregada, uma mulher negra, que vive em um quartinho pequeno dentro dessa casa, e o quanto ela precisa doar da vida e da existência dela para esta família que ela trabalha. Né, um trabalho de empregada, de doméstica, que a gente sabe que vai muito além das tarefas realizadas, e ainda mais quando se mora na casa dos patrões. Então, eu sei que aqui ela vai ter uma filha pequena que vai crescer, e a filha dela vai se rebelar contra isso, e por que a mãe dela aceita essa vida que os ricos impõem para elas, e por que continuar vivendo dessa forma, sem liberdade de escolha e sofrendo essa espécie de inferiorização extrema. Então eu tô muito, muito curiosa para conferir Solitária. Uma leitura, provavelmente ali por outubro, eu tenho outra também mais temáticazinha, é Friday Black, do Nana Kwame, uma publicação da editora Fósforo, um livro que eu quis muito, recomendação da Dai, como eu já contei para vocês aqui, a Dai Martins, e este é um livro de contos que tem em comum a premissa do horror negro. A gente vai acompanhar diversas histórias que botam em jogo a liberdade preta e a vulgarização dessas pessoas. E também é como se fosse uma espécie de selvageria dentro deste novo mundo distópico, vamos dizer assim, que se passa amplamente de forma racista. Então eu tô muito, muito, muito ansiosa para ler isso aqui. História que dá nome, né, a Friday Black, sobre como se fosse um torneio, eu acho que é alguma coisa assim, que é tipo um torneio onde essas pessoas são colocadas para lutar até a morte ou algo desse tipo. E eu tô muito, muito ansiosa mesmo pra ler Friday Black. Talvez eu não me aguente até outubro, porque eu tô muito curiosa pra conhecer a escrita do Nana Kwame. Ele tem outro livro publicado aqui no Brasil, também pela editora Fósforo,
Eu acho que é a cadeia de Superstars, alguma coisa do tipo. E eu quero muito, mas primeiro eu quero conferir Friday Black. Mais um livro que, teoricamente, era uma meta de 2025, porque ele fez parte de um dos meses do Clube de Leitura Peanuts, e eu comprei o livro e acabei não lendo a tempo, mas eu quero refazer essa atitude em 2026, é Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire, uma publicação da editora Record também. E este é um livro que eu sei que vai falar ali sobre a dualidade entre duas irmãs, que são duas senhoras idosas, e um dia elas acordam e estão rejuvenescidas. E aí, se eu não me engano, uma delas vai achar isso maravilhoso, incrível, poder ser jovem de novo, ser bonita e as coisas que ela pode conquistar com isso, enquanto a outra não vai gostar tanto assim, preferia do jeito que estava. Eu sei só essa premissa e sobre ter essa relação de irmandade entre as duas, e tô muito curiosa para conferir. A maioria das pessoas do clube eu acho que gostou deste livro. Mais uma publicação nacional, e a Clarice Freire, ela é muito bem falada, então eu tô bem curiosa para conferir essa história. Ela tem aquela narrativa também bem Aline Bay, a gente vai falar de Aline Bay daqui a pouco, que é a prosa em versos também, em diversos pontos, que tem aquela quebra de parágrafo, enfim. Outro livro possível para ler no Halloween vai ser O Silêncio do Mangue, do Lucas Santana, uma publicação da editora Nasce. E essa é uma edição muito bonita, eu adoro a capa desse livro, amo. Veio com brinde também. Este é um livro para maiores de 18 anos. Este é um livro de horror do Lucas e vai falar a respeito da descoberta do corpo de uma drag queen em meio ao mangue, né, o manguezal. E aí vai passar uma investigação das coisas que acontecem. A gente tem também um grupo chamado Guerrilha, que se levanta com a promessa de acabar com os preconceitos e as violências sofridas pela comunidade LGBTQIAP+. Então, eu estou muito curiosa com esse livro. Tem outro também do Lucas que eu queria muito, que é o Sangue Raro. Este aqui, O Silêncio do Mangue, eu acho que ele é não o mais recente trabalho do autor, mas um dos, ele veio depois de Sangue Raro. E eu estou muito empolgada para conferir isso. Eu acho que é uma temática super diferente. Eu quero muito ver como o autor vai misturar o horror com essa atmosfera investigativa e comunidade LGBTQIAP+, em questões sociais. E este eu acho que é o maior livro, talvez, da lista. Ele tem ali as suas 330 e poucas páginas, então acho que é o mais comprido. E estou ansiosa para conferir a respeito desta obra. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, quando eu ainda não li a obra e eu não sei exatamente do que se trata, porque depois, se eu tô certa, é ótimo, mas às vezes eu falo muita besteira que não é aquilo, e daí eu fico mais surpresa ainda com como eu tirei aquilo da minha cabeça, né? Muitas vezes eu não acompanho resenhas ou sinopses dos livros. Se eu sei que alguma pessoa que eu acompanho gostou ou indicou esse livro, eu vou salvar muitas vezes sem nem ver a resenha ou o que ela escreveu a respeito disso. Mas eu acho que assim eu descubro obras maravilhosas e com o mínimo possível de spoiler sobre a obra. Próximo livro, o penúltimo, era uma leitura para 2025, o último também, mas acabou ficando para o ano que vem. E estes dois últimos do ano que vem não passam de jeito nenhum, que é um livro que eu queria muito há muitos anos e eu ganhei de presente da livraria Leitura, muito feliz com esse recebido, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, uma publicação da Companhia das Letras. Nesta nova edição, O Peso do Pássaro Morto, ele saiu anteriormente, se eu não me engano, era pela editora Nós, e agora a Aline Bay, ela ganha casa na Companhia das Letras, e eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu sei que a gente tem ali um pouco em prosa, um pouco em versos na narrativa da Aline, e a gente vai acompanhar um romance de formação de uma mulher
se eu não me engano, dos 8 anos de idade, aqui diz, até os 52 anos. Então a gente vai ver a narrativa de vida dessa personagem em uma vida marcada por renúncias, perdas, traumas e sofrimentos. E é isto. É sobre tudo que essa mulher enfrentou ao longo das décadas de vida. E eu tô muito, muito ansiosa para conferir essa leitura. Eu acho que é um livro muito melancólico, pesado também nos traumas e trejeitos que ele aborda. E eu tô muito curiosa para finalmente conhecer este título. Eu já li da Aline Bay A Pequena Coreografia do Adeus, que eu amo demais, demais. Eu quero inclusive reler em algum momento. E aí vou conferir então O Peso do Pássaro Morto. Por último, mas não menos importante, mais um livro que do ano que vem não passa, deveria não ter passado desse, mas eu não consegui pegar para realizar a leitura, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, uma publicação também da Companhia das Letras. E eu estou muito ansiosa para ler Jefferson Tenório. Quero muito ver e conhecer a escrita dele, falam muito bem desse livro. Eu comprei logo que foi lançado e até hoje eu não li, por motivos de que na época eu já não estava mais lendo, depois eu voltei dessa ressaca literária de anos. E aí esse ano eu ia pegar, agora no finalzinho acabou não dando tempo. E aqui eu estou muito empolgada, primeiramente, porque o Jefferson é um autor que se naturalizou como gaúcho. Então, eu estou curiosa para ver a respeito disso. E esse é um romance de identidade e questões sociais e raciais, principalmente. A gente vai ver, se eu não me engano, o pai do personagem principal, ele é brutalmente assassinado pela polícia, eu acredito. E aí, então, a gente acompanha o filho dele em meio a esse retrato de racismo e as dificuldades em um país tão brutal e marcado por essas questões raciais e preconceituosas. Então, é um relato denso e forte, acho que é um livro bem pesado também, a respeito dessas relações entre pais e filhos e racismo, o racismo estrutural, principalmente. E eu tô muito, muito curiosa para conferir essa leitura, para saber o que eu acho e para dar continuidade também nas outras obras do Jefferson Tenório, que é um autor hoje muito renomado aqui no nosso país. E é isso, essas foram as 12 leituras para 2026 dos livros. Aqui, nessa pequena pilha, eu vou falar dos quadrinhos e mangás que eu quero ler ao longo do próximo ano. Mas esses foram os livros em prosa para conferir no próximo ano. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito empolgada para ler. Eu fiz uma seleção realmente de livros que eu quero conhecer e que eu quero dar essa prioridade. Eu até tinha separado alguns outros títulos que já estão mofando aqui em casa, mas eu achei que era espaço para o novo e principalmente para essas obras majoritariamente nacionais. Então, fiz aí um compilado de 12 obras que eu tenho plena certeza que eu quero muito ler. Então, espero que dê tudo certo e que eu consiga aí, ao longo do próximo ano, ler pelo menos um por mês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Comprando estes ou outros livros e coisas pelo link do canal, vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença e não muda nada no valor da tua compra. Então, é isso, eu fico por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.